E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, a gente chegando aqui, mais uma aulinha de química, assunto fundamental, tá? Então vem comigo, vamos ver exatamente qual é essa surpresa de hoje. Propriedades gerais da matéria atomística. Guga, isso é importante? Poxa, olha, Pablo, muito importante. Gustavo, importantíssimo, viu? Lara, Vitória, Vinícius, tudo bom, Vinícius? Olha aí, Maria, pessoal, é importantíssimo. Vocês que estão aqui no canal, vocês que estão um tempo aqui seguindo a gente, né, que é muito legal, assistindo nossas aulas, hoje a gente vai ver um assunto que é aquela base. A base, ó, para começar bem direitinho, a gente ia fazer aquela visão da química que é importante. Então, por exemplo, substância e mistura, as características das substâncias, as propriedades físicas, isso tudo a gente precisa saber. O que é uma molécula? Uma molécula é um agrupamento definido de átomos. Oh, não, Pablo? Pablo, vamos embora. Olha, quando eu falo molécula, eu estou dizendo que eu tenho a junção de átomos. O2 é uma molécula, H2O é uma molécula. Oxê, e qual é a diferença? É que O2 é uma molécula de átomos iguais. Então é uma substância simples. E H2O é uma molécula com átomos diferentes. É uma substância composta. Então a gente tem essa importância na hora de definir. Então, O2, O3, P4, carbono, grafite, carbono, diamante, grafeno. Tudo isso, substância simples. Quando eu tenho CO2, H2O, N2O, tudo isso é uma substância composta. Agora, olha bem que é importante. A substância, seja ela simples ou composta, tanto faz, a gente pode chamá-la de substância pura. Quando é que eu tenho a substância pura? É quando só tem átomos iguais entre si. Por exemplo, nitrogênio puro, só tem nitrogênio ali dentro. Mas eu posso também ter um agrupamento de água, somente água. Então, água pura. No primeiro caso, substância pura simples, nitrogênio. Água, substância pura composta. Então, entende que substância pura é quando eu tenho uma amostra onde todos os átomos, todas as moléculas ou os aglomerados iônicos são todos iguais entre si. E se eu juntar essas substâncias, aí eu tenho uma mistura. Se a mistura tem mais de uma fase, eu chamo de mistura heterogênea. Fase é o que eu vejo, fase é o que eu vejo, tá? Então, água e óleo, eu vejo a água e vejo o óleo, mistura heterogênea. E se eu não vejo, se água e álcool, eu só vejo ali, o que é que tem aí dentro? Água e álcool, você só vê o líquido. Então, ali é uma mistura homogênea. Então, heterogênea é quando tem mais de uma fase, homogênea é quando tem uma única fase. Na substância simples, a gente tem um fenômeno importantíssimo, alotropia. Alotropia, que é quando o mesmo elemento forma mais de uma substância simples diferente. Por exemplo, a gente tem carbono, o carbono forma grafite, grafeno, fulereno, nanotubos, todos são substâncias simples. Grafite e diamante são carbono, exatamente. O fósforo branco e vermelho é o fósforo. Oxigênio e ozônio é formado pelo átomo de oxigênio. Então, isso é alotropia. É quando, veja bem, o mesmo elemento forma mais de uma substância simples diferente. Aí, olha, como é que a gente classifica a matéria? Tem várias propriedades. Toda matéria tem propriedade geral, funcional e específica. O que é uma propriedade geral? Todas têm. Toda matéria tem massa, impenetrabilidade, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, né? Toda matéria tem inércia, então eu não consigo diferenciar qual é a substância que eu quero apenas pela propriedade geral. Eu tenho que usar uma propriedade que seja mais detalhista. A segunda é a funcional, é a propriedade para cada grupo, para cada função. Por exemplo, todo ácido é azedo, é uma propriedade dos ácidos, mas para ácidos, ao plural, todo ácido é assim.
Então, não identifica uma substância que eu quero. Então, para eu identificar a substância, eu uso a propriedade específica. A propriedade específica, ela sim, ela especifica, ela diz quem é quem. E ela se divide em propriedades físicas. Por exemplo, eu tenho uma substância que tem ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Exatamente, isso é uma propriedade física. Lembrando as mudanças de estado físico, né? Sólido passando para líquido, líquido para gasoso, sólido para líquido, fusão, líquido para gasoso. Lembre-se, viu? É vaporização. Aí a vaporização pode acontecer de 3 maneiras. Evaporação, que é lenta, espontânea, ebulição, que acontece quando a pressão do líquido se iguala com a pressão atmosférica, e calefação, que é aquela bem rápida, quando tu bota a panela quente embaixo d'água. Quando volta, liquefação. Volta de onde? Do gás para o líquido, liquefação ou condensação. Liquefação para gás, condensação para vapor. E quando eu volto do líquido para o sólido, solidificação. Lembrando que sólido para gasoso e gasoso para sólido é um fenômeno chamado sublimação. Guga, diz aí, olha bem, tu falasse que a mudança do líquido para o gasoso pode ser de 3 tipos, evaporação lenta e espontânea, ebulição, quando a pressão do líquido se iguala com a pressão da atmosfera, e calefação, que é aquela que é muito rápida. Essas propriedades podem ser identificadas em gráfico. Olha aí, ó, começou de A para B, ó, a temperatura está subindo. Aí agora, opa, ficou constante a 0 grau, voltou a subir, chegou em 100, ficou constante, voltou a subir. Eita, Guga, esse gráfico tem 2 patamares, tem 2 batentes, né? Isso é uma substância pura. Pessoal, quando eu olho para esse gráfico, eu digo, opa, é uma substância pura. Por quê? Porque ó, o primeiro patamar, primeiro batente, ele é o ponto de fusão, é a passagem do sólido para o líquido. E o segundo patamar é o ponto de ebulição, é a passagem do líquido para o gasoso. E substância pura, guarda isso, guarda isso, guarda isso. Substância pura muda de estado físico com temperatura constante. A água pura congela a 100. A água pura ferve a 100, a 1 atm, tá? Ao nível do mar. Então, olhou para o gráfico, olhou, viu. Se o gráfico tiver 2 patamares, substância pura. Se for subindo, é porque eu estou aquecendo. E se for descendo a escada, é porque eu estou resfriando. Mas note, tanto subindo como descendo, eu tenho 2 patamares, 2 retas paralelas ao tempo, que está dizendo que a temperatura é constante na mudança de estado físico. Agora aqui, ó, estou construindo um gráfico com você. Eita, Guga, variou, né? Variou. Pessoal, a mistura varia o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Depende da quantidade do soluto. Quanto mais soluto eu coloco, maior a variação. Então, se variou tudo, é uma mistura. Guga diz, e se variar somente a ebulição? Boa lembrança. Aí é uma mistura especial, chamada mistura azeotrópica e mistura eutética. Se o ponto de fusão for constante, como é o caso do gráfico aí, ponto de fusão constante é uma mistura eutética, tá? Então, o que é uma mistura eutética? É aquela mistura especial que tem um ponto de fusão constante e um ponto de ebulição variável, tá? E o que é uma mistura azeotrópica? É o que o ponto de fusão é variável e o ponto de ebulição é constante. Coloca isso num post-it, isso é importante, tá? E aí, pessoal, a densidade é outra propriedade física importante. Lembre-se, o mais denso afunda, o menos denso boia. Água e óleo, quem é que é menos denso? O óleo, né? Então, o óleo fica sobrenadando, que é o nome bonitinho para boiar. E aí, você botar alumínio. Alumínio afunda, porque ele é mais denso, certo? Então, pessoal, bem atento para isso. Lembre-se que toda mistura pode sofrer uma separação. A separação da mistura é um processo físico, aula que a gente já teve aqui, tá certo? Então, olha aí, ó, mostrando esse esqueminha,
a gente pode notar que no primeiro e no segundo quadro, esse quadrozinho aí, ó, meio roxinho e o azulzinho, eu tenho uma substância simples, formada por um único tipo de átomo. Todos os átomos da mesma cozinha, né? No primeiro caso, eles são todas bolinhas roxinhas e no segundo, duas bolinhas azulzinhas. No segundo caso, eu tenho uma substância pura, mas é composta, porque eu tenho pretinho com dois azulzinhos, ou seja, são átomos diferentes. E no exemplo da água, o H2O. Então é composta. Guga, água e óleo mistura. Água e sal mistura. E qual é a diferença? A água e o óleo é uma mistura heterogênea. Lembra que eu falei? Você vê a diferença da fase, né? Fase é o que a gente vê. Água e sal, se você colocar uma quantidade de sal normal, ele não vai ficar com duas fases, não. Se você colocar muito, vai. E aí os gráficos que eu falei, ó. Guarda isso, faz o print e guarda isso, ó. Substância pura, 2 patamares. Se cai, oxe, cai é muito. Não, se ó, variar todo mundo, mistura comum. Se só variar, é ebulição, mistura eutética. Se só variar, a fusão, mistura azeotrópica. Então, pessoal, olha como a gente tem isso na provinha do Enem. Ele trouxe para você assim, ó. Aumento do etanol na gasolina foi procedido por estudo. A mistura de 27% de etanol anidro. O que é etanol anidro? Etanol sem água, anidro, tá? Da gasolina, válida desde o último dia 16 de março em todo o país, foi resultado da alteração da legislação no ano passado, com a publicação da lei, que ele está dizendo aí 13.033, está notando que isso é para encher mesmo a questão, né? Em 25 de setembro de 2014, que condicionou o aumento da mistura à comprovação de sua viabilidade técnica. Mete álcool no carro, todo carro hoje em dia é flex, né? Porque bota água, bota álcool, bota tudo. A água, não, a água eu estou tirando onda. A mudança somente foi concretizada após diversos testes feitos a pedido do governo e também pelas entidades representantes dos fabricantes de carros, motos e autopeças, os quais apontaram a viabilidade técnica e ambiental da alteração. Vai. Aí vê, pessoal, só precisava ler o comando. Ter cuidado com isso, não é nem ler o comando. Se o comando não diz muito, tu volta e vai ler lá em cima, como é o caso de algumas questões. Essa não, ó. Levando-se em conta essa mistura, que mistura gasolina e álcool, né? Pode-se considerar que o sistema gasolina-etanol é um exemplo de... Pessoal, gasolina com etanol, quando você coloca lá, você não olha e diz, oxe, ó a gasolina e o etanol, a mistura acontece. Então é uma mistura homogênea. Então a resposta da questão, letra D. É uma mistura que você não consegue diferenciar onde está a gasolina de onde está o etanol, de onde está o álcool, tá? Aí vê, pessoal, lembra que eu falei agorinha de alotropia? O que é alotropia? É quando o mesmo elemento forma mais de uma substância simples diferente. Então, a gente tem alotropia muito importante, que é a do carbono. Lembra? Diamante, grafite, fulereno, grafeno, é tudo o quê? Tudo isso é carbono, purinho, tá? O grafeno, pessoal, é um alótropo muito famoso. O grafeno é um alótropo muito famoso, tá? Porque é a substância, vê bem, substância simples, leve, flexível, condutor, impermeável, resistente, rígido. E olha que legal, pessoal, o grafeno é o material mais resistente que a gente conhece. Exatamente. Ele também é um ótimo condutor. Então, ele vai ser cada vez mais utilizado na indústria para tudo que você imagina. Outra estrutura é o diamante. O diamante também é carbono, com hibridação sp3. Isso quer dizer que ele só tem ligações simples, tá? Não conduz corrente elétrica, o diamante. Lembra que eu falei do grafeno? O grafeno conduz corrente elétrica. Por quê? Porque ele é sp2, assim como o grafite. O grafite também é sp2. sp2, Guga, hibridação, não é? Ele tem, pessoal, uma dupla ligação, elétron pi, que vai ajudar na condução da corrente elétrica. Tanto o grafite quanto o grafeno. Guarda isso, tá? Tanto o grafite quanto o grafeno são sp2. Outras, pessoal, formas de alotropia é o enxofre. Enxofre rômbico
enxofre monoclínico, também são alótropos. Outra forma que a gente precisa lembrar é o fósforo. Fósforo branco e fósforo vermelho. O fósforo branco, ele é tão reativo, que se você colocar ele aqui, ele no ar, ele queima, tá? Ele é muito reativo. Ele é um sólido que em condições ambientes, tá? Ele parece uma cerinha, mas ele é muito reativo. Se ele bater na pele, pessoal, ele queima fortemente. Tem que ir para o médico correndo e olhe lá. Já o fósforo vermelho, né? Ele é muito menos reativo do que o fósforo branco. Olha aí, a gente tem aí, ó, nas guerras, infelizmente, se usa, não é para usar, né? É proibido pelo Tratado da ONU, mas a turma não respeita muito às vezes, né? Então aí, os Estados Unidos atacam a cidade síria com bombas de fósforo branco. Na guerra do Vietnã também, nessa foto bem conhecida. Aí tem outras aí, ó, Israel volta a prometer que não usará mais fósforo branco. Porque tem um detalhe, o fósforo branco quando bate na pele, ele queima. E só tem uma saída, você tem que arrancar, né? Tirar o fósforo da pele. Então, pessoal, numa guerra, você não tem como, eita, bateu o fósforo branco, traz aí um Protex para eu lavar. Não tem, né? Então, o que é que as pessoas faziam? Jogavam onde tinha água, no rio, por exemplo. Só que no rio, o fósforo branco, ele é uma substância simples, apolar. Apolar. Já ligou? E a água é polar. Então, não saía. Quando a pessoa saía do rio, evaporar, que a água evapora da nossa pele, é um processo endotérmico. E aí, tira o que, pessoal? Tira o calor da pele e o fósforo queimava mais rápido ainda. Então, a única saída, por exemplo, no Vietnã, era o pessoal no rio pegava pedra e arrancava a pele, né? Para não morrer queimado. A gente tem essa foto aí bem conhecida, né, no Vietnã. Então, pessoal, olha, veja aí as fotozinhas, né? Nada legais. Bomba de fósforo branco e tal. Aí, olha, outro alótropo é o oxigênio, né? Que forma o gás oxigênio e o ozônio. Ozônio da camada de ozônio que protege a Terra da radiação ultravioleta. Pessoal, olha bem, uma questãozinha bem legal para a gente ver aqui na prova do Enem. Ó, em 1996, o Prêmio Nobel de Química foi concedido aos cientistas que descobriram uma molécula com forma de bola de futebol, denominada fulereno. Além dessa substância, a grafite e o diamante também são constituintes do carbono. Está vendo como é que eles colocam? Os modelos moleculares dessas substâncias encontram-se, né? Aí ele bota, pessoal, o fulereno e o grafite e o diamante são alótropos, não é isso? Então, diamante, fulereno e grafite são alótropos. Aqui, ó, deu uma corridazinha, deixa eu ajeitar para ficar bonitinho, porque é aqui, ó. Na hora que marcou. Agora, que belo. Aí, ó. Tá certo? Então, não esquece, tá? O diamante, o grafite e o fulereno, eles são alótropos. O que é alótropo? É quando o mesmo elemento forma mais de uma substância simples diferente. Tranquilo, pessoal? Aí agora, a gente vai fazer uma questãozinha que antes eu vou fazer aqui no quadro para você olhar e sentir a diferença. Vamos embora comigo? Vamos lá, vamos para o quadro que tu vai adorar aqui. Olha para cá. Pessoal, tu já notasse que gasolina, tá? Às vezes é adulterada. A turma bota água na gasolina. Pô, a turma também é elástica, né? Mas Gustavo, e gasolina mistura com água? Não, mas o álcool mistura. E aí, como é que você faz para ter o teste? Tu sabia que tu pode ir no posto de gasolina e chegar e dizer, eu quero fazer o teste da gasolina aí. O cara é obrigado a fazer, sabia? Olha como é que a gente faz. Você pega uma proveta, certo? Essa proveta você coloca 50 ml da gasolina. Não é bonito? Só que, olha, pessoal, a gasolina, essa gasolina do posto, ela tem o que aqui dentro? Tem gasolina, mas também tem o que? Álcool. Não é verdade? Só que você não consegue ver porque gasolina e álcool é uma mistura homogênea. Aí o que é que você faz para saber o teor de álcool na gasolina? Para saber se tem a quantidade máxima permitida. Aí o cara chega lá e coloca aqui, ó, 50 ml de água. Mas, Guga, a água não mistura com gasolina. Mas agora que é o bonitinho, aí você chega aqui, ó,
e ele vai agitar. Ele vai pegar a proveta e vai agitar. A gente ia fazer aqui, mas o cheiro é tão forte que ia acabar com o estúdio aqui. Aí vê, ele vai agitar. Quando ele agitar, pessoal, olha que interessante. Parte do álcool que estava na gasolina diz, opa, chegou a água. E o álcool tem maior afinidade pela água do que pela gasolina. Aí ele diz, ó, vamos embora, eu quero ir para a água. Aí, pessoal, fica aqui, ó, a gasolina, sozinha e abandonada, e a outra parte vai ficar o quê? A água e o álcool. Aí você olha e diz, quanto é que eu tenho agora de gasolina? Suponha que eu tinha aqui, ó, 50 ml de gasolina e álcool. Aí agora eu só tenho quanto? 25 ml de gasolina. 75 ficou de gasolina e álcool. Quer dizer que essa gasolina é o quê? Batizadíssima. Porque, ó, se eu tinha aqui 50, agora só tenho 25, metade da gasolina anterior era álcool. E eu não posso ter 50% de álcool na gasolina, não. Posso ter até 20, 25%. Então aqui, ó, era para ter o quê? Era para ter, no máximo, saído dali 25% do que a gente tinha. Não, aquele teste da bolinha é para saber a densidade, se a gasolina tem ou não água nela, tá? Esse teste aí é para saber a percentagem de álcool na gasolina. Não é legal? Esse aí tem uma provetinha lá, o cara faz. Pode pedir, tá? Vamos lá. Vamos agora voltar para a nossa questãozinha do Enem? Vamos embora. Olha bem. Olha aí, pessoal, olha que linda a questão. Em um posto de gasolina, foi solicitado o teste para verificar o teor de etanol na gasolina comercial. Vê como vai fazer sentido. Assim, o frentista pegou 50 ml de gasolina comercial. O que quer dizer que é gasolina comercial? Gasolina com álcool. E aí adicionou 50 ml de água. A água vai chamar o álcool, né? Aí ele diz, após a agitação, vê, pessoal, quanto é que ficou de gasolina sem álcool? De 60 para 100 ficou 40. Então, 50 ml era 100%. 40 é X%. Aí a gente tem aí na questão, de acordo com os materiais utilizados no experimento e o resultado dele, pode-se afirmar que, olha, se o Enem quisesse saber a percentagem de álcool na gasolina, você faria assim. Não tinha 50 ml no início, 50 ml era 100%. Quando acabou, só ficou 40%, porque os outros 10 saíram. Então, saiu 10 ml da gasolina. Saiu o quê? 1/5, saiu 20%. Então, 20% era álcool. Legal? Mas ele nem perguntou isso. Ele perguntou assim, ó, de acordo com os materiais utilizados no experimento e o resultado dele, pode-se afirmar que gasolina sem álcool é uma substância pura. Para tudo. Para tudo, tudo. Pega um post-it, vai, eu espero. Pronto, pegou. Não existe derivado do petróleo puro. Não existe gasolina pura, querosene pura. Não existe. Ó, todo derivado do petróleo é uma mistura separada do petróleo por destilação fracionada. Tá? Então tá errado. Água e álcool formam uma mistura heterogênea. Se você marcar essa, sinceramente, é dedo no olho, dedo no olho. Jamais água e álcool é uma mistura homogênea em qualquer proporção. C. Gasolina comercial possui mais da metade do seu volume de etanol. A gente viu que não, né? Letra E. Separação do etanol contido na gasolina é um exemplo de fenômeno químico. Eita, lembra que eu falei agora há pouco tempo? Separação de mistura é um processo físico. Separar é físico. Separar é físico. Separa físico. Separar é físico. Então, ó, a afinidade entre etanol e água é mais intensa do que entre etanol e gasolina. Por quê, Guga? Porque água e etanol formam pontes de hidrogênio, uma ligação muito importante das ligações entre moléculas, tá? Vamos lá, vamos fazer outra? Vamos sim. Ele diz aí, ó, os fusíveis eram feitos de uma liga comercial, uma combinação de estanho e chumbo. Opa! E outros metais. Meu pai me explicou. Todos tinham pontos de fusão relativamente baixos,
mas o ponto de fusão da liga feito com eles era ainda mais baixo. Eu me perguntava como isso podia acontecer. Qual era o segredo do ponto de fusão estranhamente baixo naquele novo metal? O trecho foi retirado do livro Tungstênio, de Oliver Sacks, questiona sobre o baixo ponto de fusão da liga especial de estanho e chumbo. Essa liga, olha agora, preste atenção. Esta liga apresenta temperatura de fusão constante. Se a fusão é constante, é uma mistura eutética. Então, letra B. Temperatura de fusão constante, mistura eutética. Temperatura de ebulição constante, mistura azeotrópica. Só lembrando, olha o gráfico aí, ó. Todo mundo constante, substância pura. Todo mundo variando, mistura. Aí, olha, os sistemas materiais podem ser constituídos por misturas homogêneas, heterogêneas ou substância pura, quando só tem ela, né? Como é que eu identifico? Ponto de fusão, ponto de ebulição constante, densidade, ou seja, as propriedades específicas. Lembrando, quais são as propriedades específicas? Pode ser física, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Pode ser química, calor de combustão, calor de fusão. Pode ser organoléptica. O que é uma propriedade organoléptica? Olha que nome lindo. Organoléptica é reconhecida pelos sentidos, cor, odor, não é isso? Então, por exemplo, se eu pegar a água for amarela, eu já sei que ela não é pura. Então, lembre-se, tá? São propriedades, o conjunto das propriedades específicas é que indicam se a substância é pura ou não. Aí ele diz, ó, sistema 1, água, álcool e sal. Sistema 2, água e óleo. Sistema 3, água e areia. Sistema 4, água e gelo. Pessoal, água, álcool e sal. Você tem aí uma mistura heterogênea. Água e óleo, mistura heterogênea. Água e areia, mistura heterogênea. E água e gelo. Se você disser mistura heterogênea, você acabou de descer a ladeira da Serra toda ensaboada em cima de um skate. Água e gelo não é mistura. Água e gelo é água e água. Só que em determinados estados físicos diferentes. Para tudo de novo. Toda vez que eu tiver a mesma substância em mais de um estado físico diferente, água e gelo, água fervendo, toda vez que eu tiver a mesma substância em mais de um estado físico diferente, não é mistura, é sistema heterogêneo. Toda mistura é sistema, nem todo sistema é mistura. Toda mistura é sistema, nem todo sistema é mistura. Então ele pergunta, ó, todos os sistemas apresentados são constituídos por misturas. Não! Olha a pegada dele aí, ó. O último não é mistura, porque água e gelo é água e água, não é mistura. B, o sistema 1 é bifásico, porque água e sal são compostos inorgânicos. Pelo amor de Deus. Não é por ser orgânico ou inorgânico, é pela solubilidade. Polar com polar, apolar com apolar. C, o sistema 2 e 3 são constituídos por misturas heterogêneas. Ó, 2 água e óleo, 3 água e areia. É substância, é uma mistura heterogênea. E o sistema 4, olha que lindo, é constituído por substância pura em fase de agregação diferente. Lógico, letra C, né? Letra D, ó, letra C de coração. Letra D, o sistema 1 é trifásico, enquanto os sistemas 2, 3 e 4 são bifásicos. Olha, vamos voltar? O sistema 1 não é trifásico, não. Água mistura com álcool, que não mistura é o sal. Ela é bifásico. Ela tem três componentes, mas só tem fase 2. Fase é o que eu vejo. Água, álcool e sal, eu não vejo a água e o álcool, não. Eu vejo só aquele líquido incolor e embaixo o sal. Então é bifásico, embora tenha 3 componentes. Todos os sistemas apresentados anteriormente podem ser classificados como bifásico. Não, né? Por que não pode? Porque você vai ter o quê? Aí, olha, quando você olha para todos os sistemas apresentados, não é? Você vai ter aí um sistema onde umas são misturas, outros são sistemas. Todos os sistemas apresentados anteriormente podem ser classificados como bifásicos. Ó, água, álcool e sal de cozinha tem o quê? 2 fases. Água e óleo, 2 fases. Água e areia, 2 fases. E água e gelo tem 2 fases, embora só tenha um componente, tá? Então, a letra E também pode responder
a questão sim, tá certo também a letra E. C e E. Olha aí, acho que faltou alguma coisa aí nessas alternativas na hora de digitar. Mas a letra C é perfeita, tá? Tá linda. E a letra E pode ser sim. Então vamos lá. Então, pessoal, substância pura é quando só tem ela, mistura é quando eu tenho a junção de substâncias, tá? Não esquece isso não. A substância pura pode ser simples, quando é formada por elementos iguais, ou composta, quando é formada por elementos diferentes, não é isso? Outro detalhe importante é lembrar que para identificar a substância eu uso as propriedades específicas. Bora fazer mais uma? Considere a ilustração a seguir, em que estão apresentados dois recipientes contendo dois tipos, água e sal, água e óleo. Com relação às misturas apresentadas, é correto afirmar. Pessoal, vê bem, na primeira ele diz, as fases líquidas dos dois recipientes apresentam a mesma densidade. Água e óleo têm a mesma densidade? Claro que não, né? Os líquidos do recipiente 2 têm diferentes densidades e formam uma mistura heterogênea. Ok, verdadeiro. C. As substâncias misturadas em um têm densidades iguais e formam uma mistura homogênea. Água e sal tem mesma densidade? Água e sal? Um é sólido, outro é líquido? Claro que não, né? E D. As substâncias misturadas em dois têm a mesma densidade. Aí eu nem vou discutir, claro que não. Certíssimo? Então, pessoal, olha aí, por hoje essa partezinha aí foi terminada. Daqui a pouco tu vai me ver de novo, tá? Me espera um pouquinho só. Beijo!